Então, enfim, né? Vamos ter paciência. Mas vai ficar aqui gravado para quem quiser consultar depois sobre as doenças, né? Os vínculos das doenças no sistema familiar. E o que eu quero trazer hoje um pouquinho aqui na live são percepções. Não é um diagnóstico fechado, mesmo porque para a gente identificar o que acontece dentro de cada sistema familiar é somente quando a gente abre uma constelação. Mas eu vou falar de uma forma generalizada, é o que mais acontece no sistema familiar, nas dinâmicas, né? Quando envolve as doenças, é quando a pessoa se identifica com um desses sintomas. Então eu separei esses 5 sintomas para falar hoje, que é o câncer, dor nas costas, fibromialgia, dor no joelho e infecção no sangue. Tá? São as doenças mais comuns que eu confesso que a que eu mais constelei foi a questão do câncer. Então vamos lá, quero que vocês entendam que a doença é um sintoma e o sintoma não é algo ruim, mas sim um sinal que seu corpo começa a emitir que algo não está correto, que a sua consciência está focada em local errado e precisa trazer essa consciência, né, expandir essa consciência para que você consiga voltar para o seu caminho certo e ter uma vida equilibrada. Então, o câncer, né, de uma forma geral aqui, o que ela vem nos mostrar? É uma rebeldia, né? Então, como que funciona? Existe ali, todo mundo tem no corpo as células cancerígenas, mas algumas desenvolvem e as outras não. Então, esse sintoma, ele vai despertar aí uma rebeldia dentro do sistema, né, da pessoa, do corpo dela, e essa célula doentia, ela vai se espalhar pelo corpo, onde vai começar a atingir essa célula saudável. Só que o que ela não percebe é que se ela sair vitoriosa, as outras células vão morrer e inclusive ela. Então, como que a gente traduz isso, né, para o nosso comportamento? Se eu levei aí anos da minha vida sempre dizendo sim para tudo e para todos, por muitos anos, com aquela vontade de me libertar, de dizer não, muitas vezes disse sim para não gerar uma discórdia, uma briga dentro da família. Isso geralmente está envolvendo aí os pais, né? Filhos que compram aí uma briga pelos pais, ou uma dor da mãe, ou uma dor do pai, geralmente está relacionado, voltado para a mãe, quando filhos eles se identificam com a dor da mãe e pegam isso como se fosse deles. Mas é algo que muitas vezes está pesado para eles e eles não conseguem chegar e falar para a mãe: olha mãe, isso que você me entregou está muito pesado para mim. Eu preciso devolver, deixar com você esse peso, porque eu não dou conta mais. Então, como a pessoa ela não tem coragem de dizer esse não necessário, né? Diz sim a todo momento, aquela pessoa muito prestativa, que ela está sempre pronta a ajudar o próximo, está sempre focado na necessidade do próximo, mas não consegue ter esse olhar para si mesmo, porque ela vai se anulando. Ela sempre vai deixando de lado as suas questões para resolver tudo para todo mundo, né? E aí o corpo, ele identifica, né, esse desequilíbrio e ele vai desenvolver a doença. Porque se o câncer é uma rebeldia, é como se o corpo estivesse falando para sua mente: já que você não está entendendo isso, pode deixar que eu vou fazer essa rebelião por você. E aí vai fazer um estrago. Porque quando a pessoa descobre, né, sobre essa doença, quando a pessoa descobre sobre essa doença, é como se ela estivesse assinando o atestado de morte. E, na verdade, ela precisa apenas refletir, né? É um momento de muito descanso, de muita reflexão para ela, né? Como que ela levou a vida dela até ali, né? Eu contei isso no curso, né, para a Renata e para a Vanessa que estão aqui na live, sobre a história do meu avô, né, que por muitos anos ele foi acumulando muita coisa e chegou, quando ele descobriu sobre a doença, claro, no caso dele estava muito avançado, né, ele passou mal sozinho, ele tinha todos os sintomas, muitas dores, e ele escondeu tudo isso da família, né, então quando ele chegou a pedir ajuda, realmente estava aí no estágio que não tinha mais solução. E aí ele colocou para fora tudo que ele estava sentindo, quando ele descobriu sobre a doença. Então,
quando a gente não percebe que tem algo de errado com o nosso corpo, né? O nosso corpo emite esse sinal, que vai ser a doença, para a mente entender que ela precisa trazer a consciência dela para o foco certo, né? O caminho da doença, ele é mais longo e ninguém adoece de um dia para o outro. Geralmente são anos você acumulando essas questões internas aí para você, né? Até que chega um momento que o corpo não suporta. Mas o caminho da cura é muito mais rápido. Se você consegue alinhar a sua mente com o seu corpo, até mais, Rê, depois você assiste a live, tá? Mas obrigada pela consideração de entrar aqui na live e dizer uma boa noite. Então, se você percebe isso, né, você envia, né, alinha a sua mente com o seu corpo, você está emitindo para o seu corpo que você está dando atenção para ele, que você vai voltar para o seu lugar. Ou seja, você amplia a sua visão, né? Essa doença, ela deixa você muito limitado, ou seja, você enxerga só aquilo que está diante dos seus olhos, né? Por quê, né? De repente você acredita que você tem que ajudar mais as pessoas, que as pessoas talvez não sejam capazes de lidar com aquilo sozinho. Mas quando você pensa dessa maneira, ou quando você tem consciência disso, ou, né, tudo isso a gente pega, na verdade, inconsciente, né? Quando a gente tem essa consciência, a gente começa a fazer um movimento de entrega. Quando você percebe isso, né, você começa a entender que o outro também tem o processo dele. Porque se você pega o que é do outro, você está enfraquecendo o sistema, ou seja, você está enfraquecendo o outro e também está muito pesado para você seguir adiante. Você não consegue olhar para a sua vida, você não consegue chegar à sua vida, né? Então, o que espiritualmente essa doença vem nos dizer? Que você precisa se conectar consigo mesmo, com quem é você, com o que você precisa, do que você é capaz. É claro que existe aí vários sentimentos por trás dessa dinâmica, quando a gente, por lealdade, pega aí por um amor cego o que é do outro, ou tenta resolver sempre o que é do outro, né? Existe aí os sentimentos de rejeição, de abandono, que a pessoa não quer sentir isso novamente e acaba pegando essa dor para ela, né? Ou seja, o problema que não é dela. Também existe outras dinâmicas voltadas para essa questão do câncer, que é quando existem exclusões no sistema, ou seja, segredos de algum ancestral que não foi incluído, que tem a ver ali da parte do vô ou do bisavô, né? Um ancestral que foi gerado fora do casamento, fora do relacionamento, e aí tentaram, digamos assim, esconder, manter em segredo, né? Às vezes isso sai nas constelações, mas geralmente o que acontece, né, e existem casos, né, principalmente de mulheres que desenvolvem essa doença, é quando elas pegam algo pela mãe, né, ou seja, elas acreditam que elas têm que ir no lugar da mãe, né, ou suportar tudo isso em lugar da mãe, né, por um amor cego. Mas a gente cura isso quando a gente traz para a luz, né, quando a gente enxerga que essa dor ela pode se transformar em amor de uma outra forma. A segunda doença é a fibromialgia. Então, o que essa doença ela quer nos mostrar? A pessoa que desenvolve essa doença, ela vai se anulando, ou seja, ela vai diminuindo os movimentos dela, né? Então, vai anulando essa pessoa de conquistar os seus sonhos, porque os movimentos começam a ficar muito contidos, né? Ou seja, ela sente muita dor nas articulações, isso tem a ver com os ossos. Os ossos representam a estrutura básica do nosso corpo, onde está registrada as memórias, né? O nosso corpo ele registra as memórias. Existe aí até outras técnicas, né, que utilizam para desbloquear essas memórias. Mas trazendo aqui para essa visão sistêmica, são as pessoas que elas precisam flexibilizar esse movimento, são pessoas muito rígidas, que acreditam que é certo ou errado, né? Elas não conseguem ampliar essa visão e entender que existe uma força maior, existe algo divino, que muitas vezes ela não consegue se conectar com a espiritualidade porque ela está muito voltada para si, ou seja, ela não consegue flexibilizar porque ela não confia nas suas raízes, né? O exemplo do bambu, o bambu ele se movimenta para o lado, para o outro, para frente, para trás, mas ele fica firme,
né? Porque ele confia nas suas raízes, ou seja, ele confia nas suas bases, no seu sistema familiar. São aquelas pessoas que geralmente se sentem muito prejudicadas, são desconfiadas de tudo, então elas precisam ter o controle de tudo e de todos. Senão, se ela não agir dessa forma, ela não consegue aí ter um sucesso na vida dela. E aí vai desenvolver essa rigidez, vai desenvolver essa doença, né? Que vai mostrar para a pessoa que ela pode se movimentar, ser flexível e não existe aí o certo e o errado, que a gente pode ceder, né? Então, espiritualmente, essa mensagem, né, dessa doença que o corpo ele dá esses sinais, né, que são as dores, a pessoa sente muitas dores, tem até dificuldade, né, de muitas vezes de se locomover sozinho, porque assim, o músculo, quando a gente morre, ele desaparece, né, ou seja, ele não fica ali, mas o esqueleto sim. Então, o esqueleto, ele é a estrutura, é onde ele fica ali armazenando as nossas memórias do nosso corpo. Então, a pessoa precisa aprender a se conectar com a espiritualidade, aprender a ceder, que ela não é dono da razão, que pode ser flexível e geralmente são pessoas que a gente olha e a gente fala assim, nossa, essa pessoa é muito forte, né? Ela é muito forte, ela é dona de si, ela é dona da razão, ela sempre está muito autoconfiante, mas por dentro é oco, né? Que chega ali uma situação que ela não consegue resolver, ou que ela não tem o controle, ela quebra, né? Ela não consegue aí lidar com essa situação e aí vai transferir isso no corpo através de dor, né? Isso olhando para a questão sistêmica, tá, gente? Tem as dores no joelho. Essas dores no joelho também está relacionado com o suportar, né? Suportar a carga, né? O peso. O joelho ele está voltado para a questão da humildade. E muitas pessoas elas têm a dificuldade de entender que a humildade é diferente da humilhação. As pessoas entendem que você ser humilde é você assumir que você é menos que o outro. Então, o joelho ele suporta muitas vezes uma carga pesada que você está carregando por alguém, né? Mas você não tem a humildade de reconhecer ou dizer um não. E aí você acaba pegando o que é do outro para você e o que isso significa aí no nosso comportamento. São pessoas que têm muita dificuldade de assumir o seu lugar de filho, né? Pessoas que acham que eles são melhores que os pais. Então, eles não conseguem reverenciar, porque quando a gente está, né, diante de uma situação, até mesmo trazendo aqui para a constelação, quando eu faço o movimento da constelação, muitas vezes quando eu percebo que a pessoa é muito rígida, né, ela não consegue flexibilizar, eu até falo para ela, visualize você se ajoelhando em frente ao seu pai e à sua mãe. Tem pessoas que não conseguem fazer esse movimento, que é baixar a cabeça. Então, são pessoas que têm ali uma postura de que acham que eles são maiores que os ancestrais, que os pais, têm dificuldade de reconhecer quem veio antes, tem a dificuldade também de conexão com o Criador, né? Porque quando você está diante ali de uma oração, você se ajoelha, né? Para você se colocar ali numa postura de humilde, né? Ou de fazer uma reverência. Então, são pessoas também que são muito sobrecarregadas, o corpo carrega um peso maior do que ela consegue carregar, mas porque ela não tem essa capacidade de dizer um não, ou, né, porque dizer um não de repente seja assumir para ela mesma, não é para os outros, a pessoa acha que ela está assumindo para os outros, mas é para ela mesma que ela não sabe ou que ela veio depois de voltar para o seu próprio lugar, né? São pessoas que acreditam aí que tem que cuidar dos pais e os pais têm que acatar as ordens deles, né? Então, são pessoas que têm aí essa dificuldade dentro do sistema familiar. Não está no seu lugar, né? Mas tem pessoas que têm muita... Por mais que venha na constelação, ainda tem muita dificuldade de enxergar isso, né? E assumir para si essa colocação. E qual que é a grande lição, né, que essa doença traz,
que tem pessoas que fazem de tudo, fazem fisioterapia, fazem atividades físicas, mas ainda tem essa dificuldade de joelho. É você realmente trabalhar essa sua consciência, né? De humildade, reconhecer o seu lugar no sistema e olhar muito para os seus ancestrais, para os seus pais, né? Por que você ocupou esse lugar? Por que você, de repente, tem essa dificuldade de voltar aí para o seu lugar e reconhecer onde é o seu lugar dentro do sistema? Dores nas costas. Antes de falar dessa doença, que são aquelas, eu falo de doenças crônicas, tá, gente? É normal você sentir dores nas costas quando você é sedentário, quando você não faz atividade física, quando você fica muito tempo em uma posição, isso é normal. Mas quando é uma dor crônica, isso está se transformando, sim, em uma possível doença, ok? Então, as dores nas costas também é uma sobrecarga, mas isso está relacionado com superioridade. Vou citar aqui 3 pontos específicos para vocês. Dores nos ombros, são pessoas que se sentem superior às outras pessoas, têm dificuldade de assumir que o outro também é capaz de resolver. Então, a pessoa que carrega o mundo nas costas, né? Porque acha que o outro não é capaz de resolver e acaba resolvendo pelo outro. E é uma dor assim que irradia, sabe, para nuca. São pessoas muito tensas, duras mesmo. Então isso tem a ver, até marquei aqui, de negar a força do outro. Essa questão, né, das dores no ombro. A outra dor está relacionada no meio das costas, onde atrás aqui pega essa parte do plexo solar. Isso tem a ver com o poder pessoal. São pessoas que têm muita dificuldade de olhar para os seus próprios sentimentos, de assumir que tem uma dificuldade, que tem um problema, que tem algo aí para ser resolvido. Então ela tira o foco de si e olha para o outro. O outro é o problema e não ela, né? Então tem pessoas que acham, acreditam, né, consciente ou inconscientemente, que são autossuficientes. E aí vai bloqueando, vai fazendo com que tenha aí uma dor bem desconfortável no meio das costas. A lombar é um corte, né? Quando a pessoa tem uma dor aí na lombar. Tá fazendo o corte das ações, né? Com os órgãos. E o que isso representa, né? O que representa esse corte? A pessoa ela está cortando o material, que é a parte de baixo, né? Com o espiritual. São pessoas que acreditam que para elas terem uma coisa, ela tem que excluir a outra. Ela sente algo, vai em direção de algo, mas algo prende ela e ela acredita que se ela está indo nessa direção, ela está agindo errado e vai para o outro. Então a pessoa precisa entender que são 2 energias, tá? Uma é mais densa, a outra é mais sutil. Mas a questão material, ela é energia, ela é consequência do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação. Pessoas que acreditam que se ela ter algo, né, a mais, ter os bens materiais, né, voltando aqui para a questão sistêmica, elas não vão pertencer àquele clã, ou seja, elas vão deixar de pertencer ao sistema familiar. Então elas precisam sempre permanecer ali naquele local, naquela estado muitas vezes de pobreza no sentido espiritual, de prosperidade, porque a prosperidade ela é algo que está dentro de nós, né? O dinheiro é consequência de todo o nosso esforço. Então isso eu expliquei muito no curso, né? Para a Vanessa e para a Renata, porque algumas pessoas acreditam que para pertencer ao sistema familiar, se elas saírem dessa linha, né, de ser mais próspero que os ancestrais ou que os pais, elas não vão ser abençoadas. Então, a lição espiritual que essa doença, né, crônica das dores nas costas vem nos mostrar é para onde você precisa olhar, né? Se conectar mais com a espiritualidade, entender sobre a energia do dinheiro, quando você faz a reverência para os seus ancestrais, quando você olha para trás e reconhece todo o esforço que eles fizeram para vocês chegarem até aqui, as coisas começam a fluir. Muitas vezes só é uma questão de reverenciar, de reconhecer todo o esforço que seus pais, que seus avós, que seus bisavós fizeram para que você pudesse chegar até aí, tá? Então, essas dores, elas representam, né, energeticamente, na visão sistêmica, sobre esse vínculo, né,
não significa que é um diagnóstico fechado, né? Como eu falei para vocês. Precisa abrir uma constelação para entender, né, se de repente uma pessoa que está aí com uma dessas doenças, se está identificada com alguém nesse sistema que de repente age dessa maneira, tá? Mas é só para trazer mais clareza para vocês, e aí como que vocês encontram a solução sobre isso, né? Trazendo para a consciência como que você está levando a sua vida, né? O que você tem feito aí? Será que você está carregando o problema que é do outro? Será que você está sendo muito inflexível? Se você age dessa maneira, você adoece, né? Então a gente precisa sempre ter essa consciência, né, sobre os nossos comportamentos e a nossa postura, para a gente ter uma certa leveza na vida, né? Não significa que vai ser tudo lindo, maravilhoso, fácil, mas você pode sim ter uma vida mais leve, né? E sair mais rapidamente desse estado quando você percebe que está agindo dessa forma. A última doença que eu quero trazer aqui para vocês é a infecção no sangue. O sangue ele representa o rio da vida no nosso corpo, né? Ou seja, é algo que a gente não tem controle. É a única coisa que a gente não consegue controlar, porque ele passa ali como um rio mesmo na nossa veia, nos nossos órgãos. E aí a pessoa que tem muita infecção de sangue são aquelas pessoas que elas não aceitam a vida que elas tiveram, a vida que elas têm. São as pessoas que acreditam que o mundo tem que mudar, mas não ela, né? Ou seja, acredita que se de repente ela tivesse tido uma infância diferente ou uns pais diferentes, a vida dela poderia ser melhor. Então ela está sempre olhando para o que ela não tem, mas acreditando sempre que é o outro que precisa melhorar. Precisa trabalhar muito a questão da aceitação, né? São pessoas que não concordam com aquilo que elas têm, ou com a vida que elas levam, mas também não fazem nada para melhorar, né? Então a lição a lição espiritual, né, que essa doença traz, aceite o fluxo da vida, né? Tudo que você passou até aqui, das coisas boas e não tão boas, serviram para transformar quem você é hoje, né? Se você é essa pessoa que você é hoje, é porque você precisou passar por todas essas transformações, e que hoje é possível você fazer diferente, você conquistar as coisas que você deseja, mas desde que você esteja no adulto, porque se você estiver na sua criança interior, a vida ela não flui, porque a criança ela não tem a capacidade de lidar com a vida sozinha, ela sempre está olhando para os pais, né? Para aquilo que ela não teve, ela não consegue lidar com o dinheiro, não consegue se relacionar, não consegue lidar com essas situações. Então precisa voltar esse olhar de como que você está levando a sua vida, né? Para o fluxo da vida fluir levemente. Bom, pessoal, resumidamente o vínculo das doenças dentro do sistema familiar. E aí eu gostaria de saber de vocês se tem alguma dúvida, se vocês gostariam de me perguntar algo, fiquem à vontade para perguntar. A live ela é mais curtinha mesmo, para trazer aqui de uma forma mais simples, mais objetiva possível para vocês, o que está relacionado, né, essas doenças, o que elas querem nos mostrar aqui quando existem esses casos na família, né? E tem doenças que se repetem, né, de geração em geração e vai repetindo, né? Então, o que será que precisa ser olhado ainda? Precisa ser equilibrado nesse sistema? Vai ficar gravada sim, Adriane, vai ficar gravada. Eu acho que eu vou abrir uma caixinha de perguntas para quem vai assistir depois. A Renata também vai assistir depois. Se tem alguma dúvida sobre a questão das doenças, né, na visão sistêmica. Vai ficar gravado sim, Viviane. Vai ficar gravado. Então, para vocês que chegaram agora, eu trouxe de uma maneira bem simples aqui a questão das doenças no nosso sistema, né? Com o que elas estão vinculadas, por que muitas vezes a gente desenvolve essa doença e muitas vezes ela se repete aí de geração para geração, tá? Então eu falei sobre o câncer, sobre dores nas costas, sobre dor no joelho, sobre infecção do sangue, sobre fibromialgia, tá? O que essas doenças elas querem nos mostrar, né? O que está por trás disso, né? Claro, de uma maneira
tirando aqui, né, a questão patológica, a questão aí da área da saúde, mas da visão sistêmica, o que que essas doenças querem nos mostrar. Lembrando que as doenças, elas são sintomas, e os sintomas, elas não são inimigos, mas são amigos, porque quando a gente desenvolve esse sintoma, é porque a gente precisa alinhar a mente e o corpo, é porque algo aí não está correto. Então, a sua vida, ela não está em equilíbrio, e para você voltar aí a ter uma cura, você precisa equilibrar essas duas ações, né? Dos seus pensamentos com o seu comportamento, tá? Então, sempre quando alguém desenvolve uma doença, porque ela não está no local ou no lugar correto dela dentro do sistema familiar, ok? Bom, ninguém tem nenhuma pergunta, depois, vocês chegaram depois, eu vou abrir depois uma caixinha, então, lá nos meus stories para vocês me mandarem perguntando, né, o que vocês querem saber sobre esse assunto, ok? É isso, pessoal. Uma live curtinha aí para vocês, para esclarecer um pouquinho sobre essas questões. Lembrando que o próximo curso de autoconstelação, que a gente fala um pouquinho sobre isso também no curso, e aprende a autoconstelar, é devolver para o outro o que é do outro, trabalhar as emoções, né? Vai acontecer dia 12 de março.